Queridos, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite a você que vai assistir esse vídeo, essa pré-aula que será ministrada no próximo domingo, onde nós estaremos falando sobre o lugar santíssimo. E hoje nós estaremos aqui esclarecendo algumas coisas, tirando suas dúvidas, eu juntamente com a professora Cleusa Campos. Boa noite, professora, paz do Senhor. Boa noite, professor Eduardo, que todos sejam bem-vindos mais uma vez no nosso canal e que os irmãos possam usufruir do aprendizado, né, que nós estamos aqui à disposição da comunidade, à disposição da obra, né, e o nosso trabalho, irmãos, é unicamente para a obra, para a edificação da obra, para esclarecer, para ajudar. Então nós estaremos aqui colocando alguns textos, né, bíblicos sobre a lição do domingo próximo. Amém. Né? A gente teve um entretempo, né, e não conseguimos fazer a aula passada, né, mas se Deus quiser, né, estaremos hoje dando continuidade a todas as aulas que vêm por aí. Amém? Para tanto, hoje nós faremos aqui algumas perguntas à professora e ela está afiadíssima para nos responder e tirar nossas dúvidas, né? Eu quero começar perguntando hoje, professora Cleusa, qual era o lugar e onde ficava o lugar santo dos santos, o lugar santíssimo, onde ele ficava localizado? Então, como nós já estudamos nas outras lições, havia um pátio, né, conhecido como pátio ou átrio, né, e a parte externa, né, onde que estava ali a pia e o altar do sacrifício. E havia uma tenda, né, nós estudamos sobre a tenda, estudamos sobre as cortinas da tenda, estudamos também sobre o lugar santo a semana passada e sobre os móveis no lugar santo, né, irmãos? Mas após o lugar santo, dentro da tenda coberta, lá estava o lugar santíssimo. Glória a Deus. Professora, e o que existia, assim, só para a gente esclarecer, dentro, qual que era o móvel que existia dentro do lugar santíssimo? Bom, professor, o único móvel dentro do lugar santíssimo era a Arca da Aliança. E nós não estaremos nesta lição falando detalhes da Arca da Aliança, porque a semana que vem nós estudaremos sobre a Arca da Aliança. Então nós não vamos entrar em detalhes neste móvel. Nós vamos entrar em detalhes sobre os acontecimentos e os detalhes dentro do lugar santíssimo. Hoje a gente vai estudar isso. E nós vemos lá em Êxodo 23:33 que nos revela esse detalhe. E pendurarás o véu debaixo dos cochetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. Na parte A, né, irmãos, do verso 26, né, versículo 26, capítulo 26, versículo 33, nos revela que a Arca da Aliança ficava entre o lugar santíssimo com uma divisão, né, e ela ficava lá dentro, ordenado por Deus. Amém. Professora, a gente estudou sobre o lugar santo, né, e a gente, respeitando a próxima lição, né, que a gente está aqui comentando, a gente não falou sobre a divisão, né? Mas a pergunta que vem aqui é o seguinte: o que é que separava o lugar santo do lugar santíssimo? Ótima pergunta, professor. Por quê, irmãos? Na aula passada e na aula das cortinas, nós estudamos as cortinas do tabernáculo, menos a cortina que dividia o lugar santo dos santos. Por quê, irmãos? Porque nós iríamos falar nessa lição. Aí o que acontece, irmãos? Nós estudamos sobre as cobertas, né, que cobria o tabernáculo, nós estudamos sobre as cortinas do pátio, nós estudamos sobre a cortina que ficava na porta do tabernáculo, nós estudamos também as cortinas que davam acesso para o lugar santo. E agora, hoje, nós estudaremos sobre as cortinas que davam acesso ao lugar santíssimo. O interessante, irmãos, que nós vemos nessa cortina. Essa cortina era da mesma cor das outras, do portão, da porta do tabernáculo e da porta do lugar santo. Ela era branco, né, linho torcido, linho fino torcido, azul, púrpura e vermelho. Só que um detalhar diferente, irmãos. Ela tinha
querubins bordados. E o querubins bordado só havia na primeira coberta do telhado, dentro do lugar santo. E na repartição do lugar santo com o Santíssimo. E na porta do que entrava, que dava acesso ao lugar santo, não havia querubins bordados. Eram as mesmas cores, mas não havia. Por quê, irmãos? Porque o querubim, ele representava acesso a Deus, né? Que só o sacerdote, o sumo sacerdote, poderia ter aquele acesso. E o resto da comunidade, a visão que eles tinham, eles não tinham a visão dos querubins bordados. Glória a Deus. Professor, é importante a gente ressaltar aqui e perguntar uma coisa, né? Com respeito ao lugar santíssimo, né? A gente estudou sobre o lugar santo, mas com respeito ao lugar santíssimo, quem poderia entrar no lugar santíssimo e quantas vezes essa pessoa poderia entrar no decorrer do ano, professor? Bom, irmão, só o sumo sacerdote. E era uma vez ao ano. Por quê, irmão? Porque assim, no lugar santo, onde se cumpria todo o ritual, né, das oferendas ao Senhor, o sacerdote entrava. Mas no lugar santíssimo, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava para fazer a expiação dos pecados. Uma vez ao ano, apenas o sumo sacerdote. Professora, e no caso dessa cortina aqui, como essa cortina era firmada? Como que funcionava? Essa cortina, irmãos, ela era firmada por 4 colunas. E essas colunas, irmão, era de madeira de cetim ou madeira de acácia, depende da sua tradução, né? E ela era revestida de ouro. Aí as suas bases eram de prata, né? E ela tinha os ganchos que segurava ela de ouro também, né? Então assim, a gente vê que ela ficava suspensa, né? Ela não encostava no chão, ela era firmada, segurada pelos ganchos de ouro, né? E sustentada suas bases de prata, né? Com as suas 4 colunas, né? Revestidas de ouro. O que nós vemos nessas 4 colunas, irmãos, é algo interessantíssimo que nos leva a Cristo Jesus. Primeiro, 4 colunas, 4 cores da cortina, né? As 4 cores e as 4 colunas nos levam aos 4 evangelhos de Cristo Jesus, né? E a madeira, irmão, revestida de ouro, nos leva ao físico de Jesus Cristo, humano, né? Por fora, simples, né? Humano, mas por dentro, ouro puro por isso, por fora, o ouro puro por isso, que era o Espírito de Deus, verdadeiramente 100% Deus e 100% homem. Então, essas colunas representavam isso. E a base de prata, em toda a Bíblia, quando nós estudamos, a prata, ela significa a redenção, né? Então a prata significava ali naquele lugar também a redenção, né? E aí nós vemos lá em Êxodo 26, 31, do 31 ao 33, né? Que nós já lemos. Eu vou ler de 26 ao 31, eu vou ler só o 31, irmãos. Depois fará um véu azul e púrpura e carmesim de linho fino torcido e com querubins bordado, e a obra-prima se farás. O que nós vemos, irmãos? Que além do Senhor detalhar toda a obra da coluna, do firmamento da cortina, mas os bordados, as cores e o detalhar. É dizer que além do Senhor colocar toda a indicação de Cristo Jesus, ele ainda ornamentou, sabe, o lugar santo, o lugar santíssimo. Isso aí diz para nós, irmãos, que Deus é detalhista. Ele gosta das coisas bem feitas. E quando a gente se trata da obra do Senhor, é com carinho, é com amor. Deus detalha, Deus gosta da perfeição. Deus caprichou nos detalhes. A coisa não era de qualquer jeito, não. A gente vê que Deus, além dele determinar os lugares e como era feito os móveis, tudo, ele ainda colocou beleza naquele lugar. Amém? Glória a Deus. Você pode levar essa aplicação para a sala, né? Que foi muito bem explicado, né? E você pode aplicar aos seus alunos, que vai ser uma bênção de Deus, né? Em nome de Jesus. Professora, agora você tirou todas as dúvidas, né? A gente com respeito à cortina, né? Foi muito bem detalhado. Agora a pergunta que vem a seguir é a seguinte, né? Quem poderia entrar no lugar santíssimo, né? E quantas vezes essa pessoa poderia entrar por ano?
Irmãos, quando nós estudamos a semana passada sobre o lugar santo, nós estudamos que o sacerdote podia entrar, né, e fazer todo o ritual, né, e oferecer aquele ritual sacerdotal ao Senhor, no lugar santo, né, todos os dias ali se cumpria, né, as obrigações sacerdotais, mas porém no lugar santíssimo apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, só no dia da expiação. Então, irmãos, ele não poderia entrar, e se entrasse ele era morto, ele não poderia entrar. Então, assim, a ordem expressa de Deus tinha o dia certo para ele entrar e todo o ritual que era feito naquele dia. Não era um dia qualquer, não era uma hora qualquer e de qualquer jeito, não, era conforme Deus ordenara, tinha aquele dia. Amém. Professor, e qual seria esse dia, assim, com precisão? Você poderia explicar pra gente? Bom, irmãos, o dia era o dia da expiação, né? O que nós vimos aqui. Esse dia era o dia que Deus colocara, né? Que era o dia 10º do 7º mês, né? E o que nós vimos aqui? Deus ordenara a hora, assim, como que o sumo sacerdote deveria fazer, né, para entrar. Então, assim, nós vamos estar vendo agora na lição o que deveria ser feito, né? Mas tinha o dia, e esse dia, irmão, até hoje, ela é comemorada no calendário judaico, que é uma das datas mais importantes para eles, que é o dia do perdão do pecado. Até hoje eles ainda comemoram a data que é essa do dia da expiação. Mas nós, em Cristo Jesus, nós entendemos que esse dia se rompeu, né? Quando o véu se rasgou na morte de Cristo Jesus. E nós não comemoramos essa data porque nós fomos nascidos de novo em Cristo Jesus. Amém, graças a Deus, né? Professor, uma vez que o sacerdote entrava nesse lugar, o que é que o sacerdote fazia nesse lugar? Bom, irmãos, vamos começar antes dele entrar no lugar santíssimo. Primeiro, professor, havia todo um ritual. Primeiro, ele não fazia esse ritual ele não começava com as vestes do dia a dia. Não as vestes sacerdotais, era uma veste específica para a primeira ocasião do sacrifício e do dia da expiação. Era uma veste toda de linho, né, que a gente vai ver, e ele colocava e escolhia um novilho, 2 bodes e os carneiros. E aí a primeira coisa que ele fazia era o sacrifício do novilho. Por quê, irmãos? Para si mesmo. Ele fazia aquele sacrifício em prol dos seus próprios pecados e da sua casa, logo após. Por quê, irmão? Porque ele não era santo, como Cristo Jesus perfeito, né? Sem pecado. Ele era um homem escolhido por Deus, né? Da ordem de Arão, mas porém com seus pecados, com seus defeitos. Então ele tinha que se purificar, se tornar santo temporariamente, porque era uma santidade temporária, e após essa santificação ele continuava o ritual do dia da expiação. E aí o que nós vemos, irmão? Após isso, o que ele fazia? Ele ia e pegava a brasa no altar de incenso, colocava no incensário e estendia o seu braço, apenas o seu braço. Ele não entrava no lugar santíssimo, ele colocava o braço lá dentro com o incensário e perfumava o lugar santíssimo e ficava tudo enfumaçado, porque o incenso exalava o lugar santíssimo. Antes dele entrar, ele tinha que colocar o incenso lá dentro, mas ele não entrava, apenas o seu braço, sua mão entrava lá dentro. E aí, após isso, irmão, eles pegavam os 2 bodes, e aí ele, na sorte, escolhia um bode para ser sacrificado e outro para ser solto no deserto, né? E aí esse sacrifício desse bode, irmão, o que morria, que era sacrificado, representa a expiação, né, de Cristo Jesus. Mas os 2 bodes representam Jesus Cristo. Tem algumas seitas aí, algumas
que fala que um era Jesus e o outro bode era Satanás. Nada disso. Todos dois representam na Bíblia Jesus Cristo, aquele que morria e derramava seu sangue para o perdão temporário ou coberta dos seus pecados daquela época, representa Jesus que derramou seu sangue por mim e por você. Mas o outro que era solto, irmão, representa o Senhor que levou e expandiu, né, o mensageiro que trouxe para nós a mensagem verdadeira, né, que nos ligou aos céus de verdade. Esses dois bodes representam a Jesus Cristo, nos leva a Jesus Cristo, irmãos. E aí o último sacrifício, irmãos, que ele fazia era o sacrifício do carneiro, porque já era um sacrifício pacífico, né? Então que também nos leva a Jesus Cristo. Porque o Senhor, né, foi o Cordeiro de Deus, né, que tirou verdadeiramente o pecado do mundo. Então esse carneiro nos leva a Jesus Cristo. Glória a Deus, professor. Muito bom, né? Explicação muito profunda, né? E, bom, leva esse detalhe para sua sala, tá bom? Leva para sua sala, porque vai ser de grande edificação para os seus alunos, tá bom? E concluindo aqui, professora, né, segue aqui mais uma pergunta, né, que vem dizendo o seguinte: o que é que o dia da expiação nos leva ao sacrifício de Jesus Cristo? Bem, amados irmãos, quando nós vemos todo o trabalho e todo o ritual, né, do sumo sacerdote, né, ele leva exatamente a Jesus Cristo, né? Lá em Hebreus 9, né, ele começa ali falando da expiação de Jesus. Desde o capítulo 5 até o 10, a gente fala muito, né, a carta aos Hebreus, ele revela para nós o verdadeiro sacrifício de Jesus. Ele volta lá e mostra como era imperfeito o sacrifício do sumo sacerdote, havia muita imperfeição, né? Tudo apontava para os bens futuros, mas porém o único sacrifício perfeito tinha que ser pelo santo, perfeito, sem pecado, sem mancha, sem mácula. E aí todos esses rituais, tudo apontava para Jesus Cristo, porque ele é o único verdadeiro que purificado estava e purificou os nossos pecados, né? Ele esteve no mundo como um homem, mas ele não participou dos pecados que a humanidade tem. Então, ele na glória, né? Ele voltou para a glória de Deus, nos ligando aos céus. E todos esses rituais, irmãos, todas as cores, as 4 colunas que nós falamos hoje, que nos aponta os 4 evangelhos, né, que fala da vida de Cristo Jesus, né, tudo nos leva, todo o sangue derramado, todo o incenso, tudo aquilo que a gente falava, que fala dentro do lugar santíssimo, onde que a presença de Deus habitava, que o lugar santíssimo era a presença de Deus ali, naquele lugar. Tanto é, irmãos, que na palavra fala para nós, lá em Êxodo 40, irmãos, fala para nós assim, que quando a nuvem parava, a tenda acampava. O tabernáculo acampava e o povo de Israel acampava. E havia uma nuvem que fazia uma sombra, né, sobre aquele lugar, e de noite uma coluna de fogo. Por quê, irmãos? Porque era a presença de Deus ali, sabe? Moisés tinha acesso a Deus, mas porém todo o povo israelita via a presença de Deus naquele lugar, né? Aquela nuvem que cobria de dia e de noite, ela se transformava, né, na coluna de fogo. E nós vemos isso, irmãos, lá em Êxodo 40, 38, que fala para nós: portanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante aos olhos de toda a casa de Israel, e durante toda a sua jornada. Então, irmãos, Deus habitava ali naquele lugar, e se fazia presente e mostrava para o povo que estava ali, né? E as pessoas iam. E tudo isso nos leva a Cristo Jesus. Por quê, irmão? Aí após a vinda de Jesus, o sacrifício perfeito foi feito.
sabe? O sangue derramado na cruz não precisa mais de animal, não precisa mais de um sacerdote ou um sumo sacerdote, porque o sacerdote perfeito, não da linhagem de Arão, mas na linhagem de Melquisedeque, que é o que o escritor aos Hebreus diz para nós, irmãos, que ele, na linhagem de Melquisedeque, fez o sacrifício perfeito por nós, por mim e por você. O seu sangue, a sua morte, morte de cruz, e o seu sangue derramado nela, por mim e por você, rompeu o véu que ligava, o véu que não dava acesso a mim e você, ao povo israelita, aos gentios, mas o Senhor rompeu, ele foi rasgado de cima a baixo, ele se rasgou, para que eu e você hoje tenhamos acesso do lugar santo, do lugar santíssimo. Glória. Amém? Amém, graças a Deus. Bom, graças a Deus, professora, né? Graças a Deus comentamos mais uma lição, né? Leve tudo que você ouviu aqui para sua aula, né? Para sua classe, para os alunos, né? E vai ser uma bênção em nome de Jesus, né? Aqui a gente coloca uma vírgula, né? E se Deus quiser, até a próxima, né, professora? É verdade. Irmãos, é com muito prazer que nós encerramos mais um vídeo do nosso canal. Como o nosso professor disse, nós colocamos uma vírgula. Eu espero que Deus nos abençoe, né? E deixe o seu joinha, irmãos. Compartilhe o nosso vídeo. Não é para mim, não é para o professor Eduardo, mas é para Deus. O nosso trabalho é voluntário, mas para honrá-lo. Não, é ele. Amém. E aí? Amém, né? Eu tirei um pedaço. Não ficou bom? Cortei, ela é muito grande, Eduardo. Vai, continua. Depois nós cortamos as bobeiras. Não, ficou bom, hein? Rapaz. Mais ou menos isso. Ela é muito grande, muito grande. Irmãos, lá em Êxodo 40. 39. Perdi. Lá em Êxodo 40, 20. 39. 39, não. Foi tanto. 38. 38.